Amado povo de Deus, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, possamos rezar por todas as mulheres de nossas comunidades, de nossa cidade, de nosso Brasil, de nosso mundo. Nesta terceira semana da Quaresma, nós possamos refletir o Evangelho de São Lucas no capítulo 4, versículos de 24 até o 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus acrescentou: asseguro-vos que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Certamente eu vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu esteve fechado 3 anos e meio e houve grande carestia em todo o país. A nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a viúva de Serepta na Sidônia. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e ninguém ficou curado a não ser o sírio Naamã. Ao ouvir isso, todos na sinagoga se indignaram. Levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o levaram a um precipício do monte sobre o qual estavam construída a cidade, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando entre eles, foi-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na reflexão do Evangelho desta manhã, dá continuidade, finalizando a presença de Jesus no templo, na sua cidade natal de Nazaré, aonde, diante do livro do profeta Isaías, ele se coloca como sendo ele, aquele que veio proclamar a boa nova. E continuando o texto, ele diz, dizendo hoje, asseguro-vos que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Então, diante dessa realidade da presença dele, eles não acreditavam que era Jesus. Eles não assumiram. Eles realmente se contradiziam, aquele povo, o povo ali da sua cidade, perguntando quem ele era. Ele não era o filho de José, do carpinteiro. Como é que ele fala essas coisas? E Jesus responde para eles, né? Dizendo que certamente vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu esteve fechado 3 anos e meio. Né? E a nenhuma deles ele foi enviado, mas sim a viúva de Serepta na Sidônia. E também fala do profeta Eliseu, que ninguém ficou curado a não ser o sírio Naamã. Veja, por que Jesus fala isso? Porque tanto o profeta Elias como Naamã, o profeta Eliseu, eles também não tinham crédito. Não davam valor àquilo que eles falavam, não acreditavam neles. E eles foram curar pessoas de fora, gente de fora do seu meio, do seu ciclo, porque no meio deles ninguém acreditava neles. Então ele foi lá para o soldado, né? Naamã, Eliseu foi lá para Naamã, e Elias curou a viúva de Serepta, que veio de fora da cidade. Veja bem, amados irmãos e irmãs, isso é para nós também uma reflexão. Quantos de nós hoje também somos rejeitados na nossa própria terra? Muitos das nossas comunidades querem dar passo, muitas vezes, de qualidade, querem viver uma experiência maior e são cortados porque muitos não acreditam que eles são capazes. E quando a gente dá essa abertura, essas pessoas se deslancham, elas começam a crescer. E muitas vezes nós a impedimos do crescimento delas. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós hoje, na nossa sociedade, no nosso mundo, quantos profetas são excluídos devido à sua autenticidade na pregação do Evangelho, buscando na essência do Evangelho a sua vida e o anúncio para a sociedade. E muitas vezes são ditos como não cristãos até, muitas vezes, que estão fazendo coisas que não são de Deus. Os ouvidos se fecham,
Mas a boca se abre muitas vezes para caluniar, para poder afastar, para poder tirar do convívio, porque realmente estão atrapalhando. Jesus se sentiu assim lá na sua cidade natal. E aqueles que ouviram ele falar que era ele que estava vindo, não era que Jesus não veio só para aquele pessoal em especial, mas ele veio para todos, que ele veio curar e salvar, que ele veio libertar e salvar a todos. Não eram bem vistos pelos fariseus, pelos gentios, por muitos daqueles que estavam ali que não queriam saber. Muitos acolheram, mas muitos outros não. E esses queriam matá-lo, e hoje a palavra de Deus nos fala, inclusive, que levaram ele para um monte, pelo precipício, aonde queriam jogar ele de lá. Mas Jesus não deu conta disso, não. Jesus deixou essas coisas de lado, afastou e seguiu o seu caminho. Seguiu decidido para anunciar, para ser fiel àquilo que o Pai lhe havia prometido. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós fraquejamos. Precisamos também seguir o exemplo de Jesus e não desistirmos, não. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daqueles que não querem ouvir a nossa voz, ouvir a nossa palavra, nós precisamos insistir, nós precisamos ir para outro lugar. Se ali não querem, vamos para outro lugar. Vamos para onde nos querem. Olha, Jesus é muito claro, Jesus nos ensina, Jesus pedagogicamente nos fala, sai. O evangelho hoje termina ele dizendo, ele, porém, passando entre eles, foi-se embora. Não deu a mínima atenção para aquilo que eles estavam fazendo. Foi embora, já que queriam prender e tal, ele foi para outro lugar. Quantas vezes nós também possamos, nos se damos bem em determinado lugar, o que nós não podemos é abandonar a causa. O que nós não podemos é deixar as coisas de Deus de lado e assumirmos um compromisso cada vez maior. Se muitas vezes em determinados lugar não dá, faça em outro lugar, mas continue fazendo. Não abandone a missão, não abandone o caminho que o Senhor lhe deu para que você possa anunciar o Evangelho. Na sua casa, na sua família, na sociedade, seja um profeta. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.